E se tu não for exatamente quem tu pensa que é? E se boa parte do que tu chama de minha personalidade for só um pensamento que tu repetiu tantas vezes até virar a tua identidade? Eu sou ansiosa, eu sou preguiçosa, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não tenho como mudar. Eu sou assim, essa sou eu. Essas frases que muitas vezes nos definem, elas aparecem muito cedo na nossa vida. Tu acredita nelas e tu passa anos defendendo quem tu é a partir disso. Como se essas características fossem a descrição fiel de quem tu é. Mas será que elas realmente descrevem quem tu é? Ou elas são só pensamentos que tu nunca aprendeu a observar e por não ter observado, tu também não escolheu mudar? Eu me peguei pensando nisso esses dias depois de assistir uma entrevista da Eileen Gu. Ela é medalhista olímpica de esqui freestyle, também é modelo, cresceu treinando sob pressão internacional e ainda estuda física quântica em Stanford. A entrevista dela viralizou em vários recortes nas redes sociais, mas o que me fez prestar atenção nela não foram só as conquistas relacionadas ao esporte. Foi algo que ela falou sobre si mesma durante a entrevista. Ela disse que ela passa muito tempo pensando, que ela escreve sobre os próprios pensamentos, que ela analisa os processos mentais e então ela se faz uma pergunta: como que eu posso abordar o meu cérebro da mesma forma como eu abordo o meu esporte, para ser melhor amanhã do que eu fui hoje? Quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando que a escola, por exemplo, ensina o que a gente precisa pensar, o que a gente precisa aprender, certo? Nunca a observar o próprio pensamento acontecendo. A gente sabe que os pensamentos são automáticos, mas se ninguém te ensinou a observar pensamentos, o que mais tu está acreditando sem ter escolhido acreditar? Essa habilidade tem nome e se chama metacognição. O psicólogo John Flavel estudava isso desde os anos 70 e descreveu como a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Todo mundo pensa, o pensamento é automático, mas quase ninguém examina o que está pensando enquanto pensa. E isso fica ainda mais interessante quando tu descobre que pesquisadores de psicologia cognitiva já mostraram que em vários contextos a metacognição ela pode fazer mais diferença na tua vida do que ter um QI alto. Eu sou a Rafa Gomes e tu tá ouvindo Entre Linhas. Hoje a gente fala sobre metacognição, a habilidade de pensar sobre o próprio pensamento antes de acreditar nele. Vamos nessa? Quero começar trazendo a parte da entrevista da Eileen Gu que eu achei bem interessante. Olha só, primeiro que a jornalista ela começa pedindo desculpa para ela antes mesmo de fazer uma pergunta, porque ela diz algo mais ou menos assim: isso não é para ser uma pergunta rude, mas você pensa antes de falar? Porque você responde tudo tão rápido e de forma tão completa, de assuntos de geopolítica, de física, você pode nos levar para dentro da sua mente? E a Eileen responde com muita naturalidade. Ela diz que sim, e ela afirma que ela pensa bastante, que ela passa muito tempo dentro da própria cabeça, e fala que a cabeça dela não é um lugar ruim para se estar. Ela se descreve como uma pessoa muito introspectiva. Ela diz que ela pratica journaling, eu já vou te explicar o que é isso, e analisa os próprios processos mentais. Então, ela fala algo que chama a minha atenção. Ela diz que com a neuroplasticidade a favor dela, ela pode literalmente se tornar quem ela quiser. Quem entende sobre o tema sabe que quando ela diz isso, ela não está falando em um lugar de fantasia, né? De seja quem você quiser. Ela está falando de aplicação de um método. Agora, quando esse tipo de fala viraliza na internet, também aparece uma reação que é bem compreensível por parte das pessoas que começam a interpretar a neuroplasticidade. Eu vi um comentário de alguém dizendo algo mais ou menos assim: quando eu ouço alguém dizendo que dá para controlar como você pensa, isso me faz sentir pior comigo mesmo. Parece que se eu não consigo pensar de uma forma melhor ou mais saudável, é porque eu não estou me esforçando o suficiente. E isso é exaustivo. Eu achei esse comentário muito honesto, porque dependendo de como essa ideia é apresentada, ela pode soar assim como uma cobrança. Como se a mensagem aqui fosse: se tua mente não está funcionando bem, o problema é falta de esforço. Só que não é isso que está em jogo aqui. A gente não está falando só de neuroplasticidade. Metacognição não é sobre controlar cada pensamento que aparece na tua cabeça.
Os pensamentos, eles surgem o tempo inteiro, eles são automáticos. O ponto não é impedir que eles apareçam. O ponto é perceber quando eles aparecem antes de transformar aquilo em verdade sobre quem tu é. Para mim, esse é o maior ponto. A Aileen, ela completa dizendo que todos os dias ela tenta ser o tipo de pessoa que a versão dela, de 8 anos de idade, admiraria. E quando a gente ouve essa frase, é comum a gente interpretar como um orgulho, né? Como se fosse: Eu quero que a minha versão de 8 anos fique impressionada com tudo que eu conquistei até hoje. Mas eu acho que não é exatamente isso. Uma criança de 8 anos, ela não admira o currículo. Ela não entende muito bem sobre ranking. Ela não sabe explicar exatamente com o que os pais dela trabalham. O que uma criança admira é outra coisa. Ela admira a curiosidade, ela admira a coragem, ela admira alguém que está tentando, ela admira a novidade, alguém que parece estar vivendo algo interessante de verdade. E talvez seja isso que a Aileen está dizendo aqui. Não é sobre a criança de 8 anos olhar para a tua lista de conquistas e se admirar com as conquistas apenas, mas é sobre ela querer acompanhar a tua vida, como se fosse uma série, sabe? Que ninguém quer parar de assistir. Tu percebe a diferença? Aqui eu não tô falando só sobre o que foi conquistado, né? Mas tá na forma como a vida está sendo vivida. Na rotina, nos experimentos, nas tentativas, em tudo aquilo que tu faz. E o que sustenta esse tipo de vida, de rotina no caso dela, é exatamente o que ela descreve na entrevista. Que ela observa os próprios pensamentos, que ela analisa os próprios padrões. Ela escreve sobre o que está acontecendo dentro da cabeça dela. Isso é metacognição na prática. Não é parar de ter pensamentos automáticos, até porque, né, gente, eu acredito que isso é impossível. Mas perceber quando eles aparecem antes de transformar aquilo em essa verdade absoluta sobre quem tu é. E aí eu também penso que observar o próprio pensamento é uma coisa, mas o que fazer quando o pensamento que tu observa é exatamente aquele que tu mais acredita ser verdade sobre si mesma? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então é isso que a gente vai explorar agora. Tem um conceito que ajuda muito a entender sobre isso. Eu li o livro Pense de Novo, do Adam Grant, e ele diz que no dia a dia a gente costuma operar em 3 modos mentais: modo advogado, modo padre e modo político. Pensa um pouco em cada uma dessas figuras. Elas já falam por si só, né? No modo advogado, tu tenta defender a ideia que tu já tem. No modo padre, tu reafirma uma crença como se ela fosse a crença absoluta. Tu quer que todo mundo acredite naquilo que é a tua crença. E no modo político, tu tenta convencer os outros sobre a tua posição. E tem um quarto modo que ele comenta no livro, que é pouquíssimo explorado pelas pessoas, que é o modo cientista. Pensa como um cientista atua. Ele é diferente de todos esses outros que eu mencionei. Porque o cientista, ele trabalha com uma hipótese. Ele não acredita em verdades absolutas. Ele não prega uma certeza e muito menos defende com unhas e garras toda e qualquer informação, porque ele sabe que uma informação nova pode mudar absolutamente tudo, pode mudar o resultado do que ele está estudando. Então, o que um cientista faz? Ele observa, ele testa, ele coleta evidência e revisa a própria posição quando os dados mudam. Um cientista testa hipóteses e está sempre se perguntando: será que é isso mesmo? Por que é isso? Tem mais alguma coisa aqui que eu não esteja percebendo? O que está nas entrelinhas? Vamos aplicar isso para uma realidade comum da nossa vida. Então imagina aqui que tu tem uma apresentação para fazer do teu trabalho, tá? Esse momento é mega importante, tu te prepara, tu tá super confiante, mas aí, enquanto tu tá apresentando, alguém faz uma pergunta que tu não sabe responder na hora. Tu dá uma gaguejada, talvez tu consiga responder, talvez não, só que a sensação que tu sai depois disso é carregada de frustração. E surge um pensamento na tua cabeça: Putz, eu não sou boa em apresentações. Percebe o que aconteceu nesse momento? Essa frase, ela funciona como um veredito aqui, né? Tu não é boa em apresentações. E a partir daí, toda vez que tu for apresentar, esse veredito, ele vai aparecer antes mesmo de tu abrir a boca. Eu não preciso nem te dizer como é que vai ser a tua próxima apresentação, se tu antes mesmo de abrir a boca já se sente insegura. Agora, quero que tu olhe para essa mesma situação, só que com a cabeça de um cientista.
Tu vai abrir para investigação, tu vai perguntar. O que aconteceu nessa apresentação especificamente? Eu não soube responder porque eu não me preparei ou porque a pergunta era realmente difícil? Isso é um padrão consistente que acontece sempre ou foi uma situação específica? De repente, o pensamento que tu tá tendo, ele deixa de ser uma conclusão definitiva e ele vira uma hipótese. E quando vira essa hipótese, ela pode ser examinada, testada e até mesmo descartada. E é exatamente isso que a metacognição permite. Ela cria esse pequeno intervalo entre o pensamento e uma crença, um espaço onde tu pode olhar para o que apareceu na tua mente e perguntar: isso é um fato ou é só uma interpretação que eu tô tendo? E o psicólogo que concebeu a metacognição como um conceito, ele percebeu que pensar bem, ele não depende apenas de inteligência, ele depende da capacidade de observar o próprio pensamento enquanto ele acontece. A metacognição, ela começa no momento em que tu percebe que tu pode estar errado. Sabe quando surge aquela pergunta na tua cabeça do será que eu tô pensando nisso da forma certa? Por exemplo, quando tu tá lendo um texto e percebe que tu não entendeu nada do que tu leu, das 3 páginas ali que tu leu, tu não entendeu metade. Isso é metacognição acontecendo, porque tu tá abrindo espaço para uma dúvida. É o momento em que tu deixa de apenas pensar e começa a observar o teu próprio pensamento. Quando essa habilidade ela se desenvolve, o pensamento ele deixa de ser totalmente automático e ele passa a ser algo que ele pode ser examinado, ajustado e editado. E isso, gente, importa muito mais do que parece, porque imagina uma pessoa dentro de uma empresa tomando decisões importantes, tá? Uma pessoa sem metacognição, ela vai tender a confiar no raciocínio que vai aparecer na cabeça dela e é isso, pronto, acabou. Então ela vai decidir rápido, mas raramente ela vai revisar a forma como ela chegou àquela conclusão. Então, mesmo que ela decida rápido, ela pode estar decidindo errado. E se ela não analisa os caminhos que ela escolheu, ela vai errar de novo. Agora, alguém que tem metacognição mais apurada vai se perguntar: será que eu estou olhando para todas as variáveis? O que eu posso estar deixando de perceber? Esse pequeno intervalo muda completamente a qualidade das tuas decisões. Inclusive, tem um artigo recente que eu li, depois eu vou disponibilizar o link para vocês, que ele fala exatamente sobre isso, sobre analisar como cientistas trabalham, que casa muito com o que eu estou falando do Adam Grant, do livro Pense de Novo. O que diferencia grandes descobertas, muitas vezes, não é apenas o conhecimento técnico que a pessoa tem, mas é essa capacidade de observar o próprio raciocínio, porque quando ela observa, ela está questionando aquilo que ela pensa. E ela consegue ajustar o pensamento dela enquanto aquele pensamento acontece. Então, em outras palavras, é como se a inteligência aqui, ela te ajudasse assim a encontrar respostas, e boas respostas. Mas é a metacognição que ela vai ajudar a perceber como que tu chegou até essas respostas. Aliás, eu também li uma pesquisa que buscou entender o seguinte: se todo mundo agora tem acesso às ferramentas de inteligência artificial, a IA generativa, por que então algumas pessoas conseguem ficar mais criativas quando usam a inteligência artificial e outras não? Por que em algumas o trabalho muda completamente, né? Tu consegue expandir uma habilidade e para outras praticamente não muda nada no trabalho, inclusive piora. E aí os pesquisadores analisando tudo isso, eles descobriram que o fator que mais explica essa diferença não é a experiência da pessoa, não é o cargo que ela tem ou até mesmo essa questão da inteligência. Adivinha o que é? É a metacognição, a capacidade de observar o próprio pensamento enquanto ele está pensando. E tu tá percebendo que eu tô repetindo várias vezes isso, né? Porque não é algo simples da gente entender que é possível pensar no próprio pensamento. Até parece papo de doido. Só que, gente, isso pode mudar completamente a vida de alguém. E eu te falo isso porque eu sou uma pessoa que aplico a metacognição desde os 10 anos de idade. Eu já vou abrir isso mais pra frente. E aí, voltando pro estudo que eu comentei, eles descobriram que os profissionais que tinham mais metacognição, a metacognição apurada, digamos assim, eles usavam a IA aqui como um instrumento de investigação. Então, eles exploravam alternativas, questionavam as respostas que a inteligência artificial dava para eles, reformulavam as perguntas que eles já tinham feito, conversavam com a IA. Então, o resultado é que as ideias geradas por esse grupo com a metacognição mais apurada foram avaliadas como mais originais e mais úteis.
Já as pessoas com menor metacognição, elas tendiam a aceitar a primeira resposta da ferramenta sem fazer muita análise. E nesses casos, a IA praticamente não aumentou a criatividade. Por quê? A pessoa não estava interagindo ali com a ferramenta. Percebe que ela pode ter feito aqui uma pergunta, a IA respondeu, ela acatou aquilo como uma verdade, copiou, colou, usou aquilo como uma resposta dela, que não foi, e vida que segue. O que ela aprendeu de fato com aquilo? E aí eu te pergunto, quando tu faz isso dentro de uma empresa, tu acha mesmo que esse é o menor cenário? Tu copiar e colar uma ideia que não é original tua? E não falo até nem por ser original ou não, mas essa questão de tu analisar todas as variáveis. A inteligência artificial aqui, ela é uma ferramenta. Sim, ela pode te dar a resposta certa, sim, ela pode te sugerir caminhos incríveis, mas tu percebe que ela não tá dentro da empresa que tu trabalha para analisar todos os cenários, para conseguir olhar para diferentes oportunidades, para criar contextos diferentes e até entender, falando de pensamento sistêmico aqui, se o que ela está te sugerindo impacta ou não outras áreas da empresa. Em outras palavras, a IA ela não torna todo mundo mais criativo. Tem gente que sim, né? Que acha que quando a gente fala que a ferramenta vai substituir o ser humano é porque ela vai não só fazer tarefas operacionais aqui, mas terceirizar esse modo de pensar, né? De tu ser até mais criativo. Mas na verdade, o que a ferramenta faz aqui por nós é ampliar a forma como tu já pensa. Então, se tu pensa de uma forma investigativa, a tecnologia ela vai virar um amplificador das tuas ideias. Fato. Agora, se tu apenas aceita respostas prontas, ela vai virar um atalho. Ela vai te servir para aquele momento, tu vai ter a resposta que tu procurava, mas tu não sabe se aquela resposta serve para o problema que tu está investigando. Talvez depois tu jogue o que ela te falou, inclusive, fora. E eu reforço nos episódios sobre inteligência artificial, tecnologia, porque eu trabalho com isso há 10 anos. Eu sei o que está por trás das ferramentas e eu acredito muito que a tecnologia ela pode de fato ser esse amplificador das tuas habilidades. Só que para que tu consiga amplificar algo em ti, tu precisa primeiro ter. Entende? Parece meio óbvio, né? Mas a gente não pensa nisso no dia a dia. E aí, eu queria trazer uma parte pessoal minha para vocês aqui. Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Eu penso. A minha cabeça, gente, é aquela cabeça que não cala a boca, sabe? Eu tô o dia inteiro pensando e pensando muito. E talvez seja justamente por isso que eu escrevo há muito tempo. Eu lembro de ter começado a escrever com um diário. E eu lembro que o meu diário, inclusive, ele tinha um cadeado, porque eu não queria que ninguém lesse o que eu estava escrevendo ali, porque eu estava escrevendo sobre o quê? Sobre os meus pensamentos. Claro, quando eu era pequena, eu não entendia muito bem o que isso representaria na minha vida, né? Porque para mim eu só estava contando sobre o meu dia. Só que depois dessa experiência que eu tive escrevendo no diário quando eu era pequena, eu continuei escrevendo, né? Eu escrevi em notas do celular, eu escrevia em cadernos, em folhas soltas. Eu continuei escrevendo sobre o que se passava na minha cabeça. Acho que para mim era uma forma de estar fazendo um download do meu cérebro, sabe? Colocando no papel tudo aquilo que passava na minha cabeça, até para que eu conseguisse tirar um pouco dos pensamentos que estavam comigo. E quando eu falo sobre escrever, né, sobre como tu te sente, sobre o que tá passando dentro de ti, eu sei que tem gente que olha para isso e não entende, né? Tipo, pra quê? Por quê? E ao mesmo tempo, eu sei que para pessoas introspectivas como eu, isso é uma realidade. Isso é algo muito comum na nossa rotina, justamente por a gente viver boa parte do tempo, a maior parte dele, na verdade, dentro da nossa própria cabeça. Lá em 2020, eu li um livro chamado O Caminho do Artista, da Julia Cameron, e no livro ela propõe um exercício para ajudar a tirar as ideias que se acumulam na cabeça com o objetivo de tu conseguir ser mais criativo. E eu lembro que quando eu li isso, eu pensei, nossa, eu já faço isso e essa técnica tem um nome, que é o que se chama de journaling, que é o que a Eileen Gu mencionou na entrevista que ela faz, que é a prática diária ali dela, né? Como que funciona? Tu vai escrever 3 páginas todas as manhãs. Tu vai acordar, pegar um papel, uma caneta e tu vai escrever 3 páginas, fazendo esse download mental do que se passa dentro da tua cabeça. Sem organizar, sem filtrar o que tu tá escrevendo, só escrever. E também não é para julgar o que tu tá escrevendo, é só para escrever, gente. Cabeça, papel e caneta.
No início, quando eu comecei a praticar isso como um método, foi muito difícil, porque eu ia escrever e eu pensava, Nossa, é isso que tá passando pela minha cabeça? e depois eu comecei a achar engraçado, porque tinham coisas ali que estavam se repetindo. E eu percebia que quanto mais vezes eu fazia, mais padrões eu notava sobre como eu funcionava. Então, o que começou a acontecer aqui? As mesmas frustrações apareciam de novo, os mesmos medos estavam ali na folha, as mesmas situações. E ao mesmo tempo, eu também comecei a perceber que as coisas que me deixavam feliz também apareciam várias vezes. Eu também repetia, né? E às vezes eram coisas muito simples. Então, ai, nossa, hoje eu fiquei muito feliz quando eu acordei com calma e fiz um café da manhã. Gosto muito de café da manhã. Então, eu sabia que isso me deixava feliz. E se eu colocasse isso no meu dia como a primeira coisa do meu dia, o meu dia já ia começar diferente, sabe? E também eu comecei a perceber que várias coisas que me deixavam feliz, elas não estavam na rotina. Quando eu comecei a reler o que eu escrevia, eu conseguia perceber isso. Então, por exemplo, eu escrevia que eu precisava de tempo sozinha, tá? Que eu gostava de ficar sozinha. Mas o que eu fazia? Eu enchia a minha agenda, não tinha espaço nem para respirar, gente. Eu escrevia que eu gostava de acordar com calma, né? Com tempo de tomar esse café da manhã. Mas na maior parte do tempo, eu vivia colocando meu despertador para tocar 30 minutos antes de sair. E eu acordava, fazia tudo na correria, saía meio atropelada. Então, como que isso ia acontecer? Como que eu ia conseguir tomar um café da manhã com calma? Não ia, né? Eu escrevia que eu ficava ansiosa quando eu deixava muitas coisas abertas, né? Quando eu começava um projeto e não terminava, quando eu começava a ler um livro e não terminava. Eu abria muitas abas na minha cabeça. Mas acho até para quem é criativo isso também é comum. Só que isso começou em um determinado momento me atrapalhar, não me ajudar, porque eu comecei a ficar ansiosa. Só que o que eu continuava fazendo? Continuava criando diversos projetos na minha cabeça e nunca terminando eles. Quando eu falo de projetos, às vezes eram só ideias, ideias que eu queria colocar em prática. Só que ao invés de eu colocar a ideia na prática e ver se ia funcionar ou não, eu ia acumulando cada vez mais ideias na minha cabeça. E isso que me atrapalhava. E aí, como que eu me descrevia? Como uma pessoa ansiosa. Só que foi o papel que começou a me mostrar essas incoerências, que na minha cabeça elas passavam despercebidas. Eu comecei a notar depois que eu comecei a escrever e comecei a observar. Quando eu comecei a observar, eu comecei a fazer pequenos ajustes, nada grandioso aqui. Mudar uma coisa aqui, organizar outra ali, reduzir um tipo de estímulo, aumentar outro. E com o tempo eu percebi algo muito importante, que eu não era uma pessoa ansiosa, mas que eu estava operando em um sistema que produzia ansiedade. E conseguir distinguir isso é o grande ponto de tudo. Tu percebe que a frase eu sou ansiosa, ela não tem solução? Ela é a forma como tu se descreve, como algo fixo da tua identidade. E agora, a frase eu estou operando em um sistema que produz ansiedade, tem solução? Te pergunto aqui. Porque se tu mudar esse sistema, o que vai acontecer? A ansiedade pode ir embora, certo? Então eu te provoco aqui, ao invés de ficar fazendo afirmações sobre quem tu é, para analisar, começa a te fazer perguntas. Pensa como um cientista. E escreve, gente, escreve, porque escrevendo é a forma mais fácil de tu conseguir perceber esses padrões, porque ao mesmo tempo que tu escreve, tu tá te escutando, tu tá te entendendo. E quando tu te escuta com frequência, tu começa a perceber o que se repete. E aquilo que se repete é exatamente o que precisa ser observado. E para fechar o episódio, eu queria te deixar claro o seguinte, que a metacognição, ela não é uma habilidade rara. Quando a gente fala metacognição, parece um nome difícil, né? Porque esse nome não tá no nosso dia a dia. Mas o que é raro é não ter sido ensinado a pensar sobre os próprios pensamentos, a saber que isso existe e a saber que isso te ajuda. Eu nunca vi alguém ensinando a observar o próprio pensamento acontecendo. Então, a maioria das pessoas passa anos acreditando em cada pensamento que aparece na cabeça, porque nunca ninguém mostrou que era possível tu fazer diferente. Se tu já conhecia esse termo, ou se até mesmo tu já pratica o pensar sobre os próprios pensamentos, se tu já pratica o journaling ou até a escrita, me conta porque eu quero saber. A Eileen Gu sabe e treina isso como ela treina um salto. Eu também sei e eu aplico na minha vida. Eu quis te trazer o exemplo dela, que é uma atleta de alta performance, para que tu perceba onde ela chegou.
E eu também quis te trazer o meu exemplo, que sou uma pessoa que aplico isso desde os 10 anos e que também fui percebendo o quanto isso ia me ajudar a alcançar as coisas que eu queria na vida. E eu te digo com 100% de certeza que a minha vida ela deu um salto quando eu comecei a perceber esses padrões mentais. Porque é comum a gente escrever e mesmo assim não perceber, porque a gente não analisa, né? Mas o que eu tô te convidando a fazer a partir de hoje é analisar o que tu pensa. Então eu te pergunto, esse pensamento que tu tá tendo agora, tu escolhe ficar com ele? Sabe um negócio que pode funcionar muito bem? Pensa assim, pensa que tu tá escrevendo o roteiro de uma novela, a novela da tua vida. E aí uma cena, ela não saiu como tu queria. O que que tu faz? Tu vai jogar o roteiro inteiro fora? Não, né, gente? Até porque na tua vida não tem como voltar atrás. O dia já passou. Agora, o que tu pode entender é a situação que aconteceu e começar a editar quantas vezes for preciso. Mas editar aqui na forma de testar outras versões. E o melhor, tu escolhe que versão é essa que tu quer editar. Que versão é essa que tu quer testar? Que versão é essa que tu quer fazer diferente? Com o próprio pensamento, a lógica é a mesma. Tu não precisa acreditar no primeiro pensamento que veio na tua cabeça. Se tu não gosta de alguma coisa que tá aparecendo todos os dias na tua cabeça e tu tá repetindo, transformando isso em ações, começa a editar. Começa a editar o que tu não gosta, começa a repetir aquilo que tu gosta. E assim tu vai conseguir construir os hábitos que tu realmente quer. Tu sabe, né, que aquilo que a gente pensa molda as nossas ações, que moldam os nossos hábitos, que moldam a nossa personalidade. Por que que um hábito molda a nossa personalidade? Molda a nossa identidade, molda quem a gente é? Porque a gente repete todos os dias aquilo e a gente começa a acreditar que aquilo faz parte da gente, que são as nossas características. Então é assim que a gente começa a se definir, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que o que a gente não tem feito muito é entender que a gente pode editar sim esse hábito. E depois aqui vai entrar a neuroplasticidade, que é essa coisa da gente conseguir remodelar, né? Já que o cérebro é um músculo, que ele vai se adaptar e vai fazer a gente fazer diferente. Só que para tu chegar nesse lugar de mudança, a primeira coisa que tu precisa fazer é observar o que tu pensa, observar os próprios pensamentos, usar a metacognição ao teu favor. Eu sou a Rafa Gomes e tu tá ouvindo Entre Linhas. Se esse episódio fez sentido pra ti, me conta aqui nos comentários. E nas redes sociais, no @RafaelaDBG, eu disponibilizei os links de tudo aquilo que eu consumi enquanto eu escrevia esse roteiro. Se tu quiser consultar e se aprofundar mais nesse tema, clica no link da bio que tu vai conseguir acessar esses arquivos. Até o próximo episódio!